Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso PCUV e como comentei agora há pouco, para a gente usar aquele exemplo nosso das bolinhas flutuantes, para a gente exemplificar isso tudo, né? Vamos voltar, né? Eu vou confiar na memória de vocês e também vou confiar nos meus editores de vídeo que vão adicionar as imagens no momento certo aqui para a gente, né? Se a gente lembrar do nosso exemplo das bolinhas flutuantes, lá em 1800 e alguma coisa, tinha inventado aquela história do airbag do Titanic. Estão lembrando? Enche de ar comprimido, o bexigão enche, né? O navio flutua, risco de explodir, tudo aquilo ali. E aí, em 1898, vieram aqueles americanos, né? Com aquele tubo ali, com aquela cremalheira, né? Que tinha ali as engrenagens para a gente ir empurrando as bolinhas lá para baixo. Na verdade, vamos voltar. Tinha um problema. Um problema técnico era o seguinte: eu quero resgatar navios naufragados. E eu quero resgatar esses navios naufragados, então uma solução. O que é? Colocar coisa flutuante dentro dele. Legal. Beleza. Isso vai agregar valor? Sim, agrega, porque é uma forma que eu tenho de usar a própria estrutura do navio para puxar para cima. Outra coisa, né, às vezes a estrutura dele está tão danificada por fora que se eu puxar por fora ele vai romper. Então é interessante, além de puxar por fora, por exemplo, eu poder empurrar do lado de dentro também, né, que é as forças somadas, né? A de flutuação empurrando para cima, ali do lado de dentro, e de fora você pode ter uma grua, por exemplo, né? Uma coisa não impede a outra. Legal. Então agrega? Não, agrega. Você pode, né, usar aquele tipo de estratégia de flutuação. Como vai ser usado? Tem que usar ar comprimido, diz daquilo, tal. Beleza. E aí como que você constrói, né? Coloca uma bomba, tal, uma malha, etc. Mas aí você chega e fala, gente, mas tem um problema. Qual é o problema? Segundo problema. O problema é que esse bexigão pode estourar. Coloca a rede em volta, coloca a válvula. Essa é uma forma que tem. Mas qual que seria uma outra solução que eu tenho para colocar coisas flutuantes dentro do casco do navio e evitar que aquilo tudo exploda? Eu vou colocar elementos flutuantes fortes, né? Como se fossem boias de aço, ou boias de isopor, seja lá o que for. E aí ela é, mais resistente, né? Ela não vai expandir, explodir. Legal, curti esse negócio, hein? Legal, então, olha só, né? Eu tenho um outro problema técnico, que é agora, né, como que eu coloco várias bolinhas ou várias coisas flutuantes separadamente lá embaixo, né? Poderia ter, sei lá, né, usado um elevador de caneca, invertido, uma cordinha puxando tudo. No caso deles, lá eles inventaram um jeito que era empurrando por dentro de um tubo, certo? Então a solução que eles deram, vamos pegar tudo isso aqui, empurrar por dentro de um tubo, e a gente vai empurrando, né, empurrando lá com as engrenagens lá, e a gente vai resolver, né? Agrega valor, agrega, tal, é útil, melhor, não explode, tal, legal, né? E aí você vai para a construção, né, que tem a cremalheira, tem disso, tem um tubo, tal, coisa do gênero. Só que aí você volta e fala, só que isso tem um problema também. Qual é o problema? O problema é que a partir de um determinado ponto, a gente não vai conseguir empurrar essas bolinhas lá para baixo. Tem que dar um jeito, então, de fazer de uma outra forma isso, né? Ou então de ajudar as bolinhas a descerem. Tem um jeito de ajudar as bolinhas a descerem. Qual é? Usar ar comprimido. Aí eu empurro. Vocês perceberam que a gente vai dando esses ciclos aqui no PCUV e de repente a gente pode derivar até para um outro lado. Não, peraí, ao invés de empurrar tudo lá para baixo, eu vou descer o tubo estanque com uma válvula na ponta e a válvula vai soltando bolinha por bolinha ali. Legal, é uma outra solução, vocês viram? Uma é como que eu faço para empurrar, com ar ou com água. E a outra, como que eu evito ter que empurrar, né, usando ali a valvulinha na ponta. Viram que bacana? Então, mais ou menos, né, sem mais nem menos, para falar a verdade, a gente olha para aquele exercício que a gente fez e a gente olha para isso e a gente fala, né, problema, solução, uso, valor, vários ciclos que a gente pode ter também, né? Normalmente, o que acontece, pessoal? Durante o uso e durante a própria construção que a gente acaba descobrindo que tem novos problemas. É muito comum, você pega o pessoal que é da área médica, da área de engenharia, tal, sabe? Às vezes, até a gente, assim, você chega e fala, cara, não é possível, por que ninguém nunca pensou na solução desse problema aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, você sabe que eu sou inventor, já falei, né?
Vou dar um outro exemplo para vocês, só para fechar isso aqui com um exemplo bem humorado, tá? O exemplo que eu tenho é o seguinte, né? Eu estava um dia em casa, um dia de inverno, eu lembro, tinha comprado micro-ondas novo e um micro-ondas pequeno. E aí, coloquei o saco de pipoca ali do micro-ondas para estourar, e aí acontece, ele travou o saco, né? Ele parou de rodar, e aí como parou de rodar, a geometria lá do forno era muito bacana, queimou a pipoca, não estourou nada, né? E aí, sabe o que você fala assim? Você fala, pô, como é que ninguém nunca inventou alguma coisa para esse saco aqui não ficar estourando tudo aqui, né? Quer dizer, não ficar travando no micro-ondas. Aí eu falo, pô, por que ninguém inventa isso? Né? E todas as vezes que eu falo assim, por que ninguém inventa isso? Eu sempre olho assim, né, para o espelho e falo, senhor Henry Suzuki, o senhor é um ser humano ou um roedor, né? Você é um homem ou um rato, né? Você fala, não, eu sou um homem, o que eu gostaria de ser, né? Então, por que não inventa você, então? Então, você fala, rapaz, é verdade, por que a gente não inventa? Olha só, uma ideia. Colocar um cinto de segurança, né, um barbantinho assim amarrado em volta do saco de micro-ondas. Vamos lá, resolveu? Problema técnico? Tinha um problema técnico. O meu problema técnico é o quê? O saquinho de pipoca enrosca no micro-ondas. Qual que é uma possível solução técnica, né? A possível solução técnica, eu vou colocar um cinto de segurança que não deixa ele expandir muito, então aí o saco cresce para o lado certo. Agrega valor? Para mim agregou, eu parei de comer pipoca queimada. Ou então, pelo menos, ficar revoltado de ter que desligar o micro-ondas mais cedo, né? Porque senão não ia estourar, ia queimar as minhas pipocas lá. Era útil? Olha, não era muito difícil não, você colocava lá o barbantinho em volta, funcionava relativamente bem. Né? Qual é a construção? Barbantinho amarrado em volta. Tem outras construções possíveis? Tem. Olha só, eu posso pegar, cortar um saco de pipoca de micro-ondas que já existe, certo? Corta ali, que nem anel de lula, assim, certo? E aí, o que eu descobri? Que aquele anel, se você colocar assim de ladinho, é exatamente o que precisa para você ter o seu cinto de segurança do tamanho certo, inclusive. Olha só, né? Então, a construção não é o barbante. A construção é um delimitador. Será que tinha que ser toda a volta do saco? Não poderia ter só um pouquinho ali em volta? Fala a verdade, até poderia ser só em volta. Para falar a verdade, acabei de inventar agora, hein? Está sendo gravado, mas não tem problema, porque também se for para a humanidade não tem problema, tá? Eu poderia pegar e colocar duas fitas coladas no próprio saquinho de pipoca ali, que quando ele estourasse, ele já tinha um cinto de segurança já embutido no próprio saquinho. Curtiu? Curtiu, né? Legal. Você viu que é uma construção diferente? Vocês viram quantos graus que a gente vai tendo, né? Tem outro jeito? Então vamos lá. E normalmente é assim que a gente vai construindo invenções, pessoal. A gente não para na primeira volta. Porque o que acontece? Todos os dias, quando a gente inventa uma coisa, tem um monte de gente inventando. Então, normalmente, essa primeira volta que a gente dá de tive uma ideia, milhares de pessoas já tiveram aquela ideia. Agora, a execução da ideia, quando eu digo a execução, a construção daquilo para resolver mais problemas, pouca gente investe esse tempo. Então, normalmente, as invenções patenteáveis não estão no primeiro degrau, os problemas mais evidentes. Elas estão no problema que o problema precisa resolver para... Você entende? Então, assim, está no próximo degrau. Então, normalmente, quando a gente fala, né, de invenção, de patentes, aí já volta. A gente acabou de falar do exemplo ali para trás. Agora a gente volta a falar disso, mais uma vez, né? Não seja preguiçoso. Quando você for inventar, pense no problema, no subproblema e assim por diante. E quanto mais a gente pensa em problema, mais a gente se torna criativo para problemas que valem a pena serem resolvidos. Tá ok, pessoal? Então, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de fazer o exercício, mas quem eventualmente não fez o exercício ainda de pega uma invenção, pode ser até na área de saquinho de pipoca, seja lá o que for, né, que tem um monte de patente sobre isso, viu, pessoal? E dá uma estudada em problemas e subproblemas. E um jeito muito legal de estudar problemas dentro de subproblemas é você pegar patentes. Lembra que a gente fez com o resgate de navios? Pega lá, né, uma patente de 1956, quem citou, quem ela citou, eu vou voltando no tempo. Ou então, eu tenho uma patente de uma origem, de uma tecnologia, e aí, quem citou, né? Então, normalmente, você vai vendo que as pessoas que inventam mais para frente, né, sobre os ombros de gigante, inventamos mais longe e tal,
né? Você vai ver que tem muitas daquelas outras invenções que o próprio inventor daquela original lá para trás já poderia ter pensado, né? E às vezes não pensou, né? Se não pensou, se não descreveu, aí vai um outro, pensa e descreve. Aí fica naquela situação que nem a cadeira, né? Eu inventei a cadeira, aí vai o outro e inventa a cadeira com rodinha. Se eu que inventei a cadeira quiser colocar a cadeira com rodinha no mercado, eu vou ter problemas lá com o outro que patenteou lá a cadeira com rodinha. Então, é aquela zona de muita exclusão que a gente tem. Então, quando a gente está construindo patentes, né, que são relevantes, normalmente a gente constrói patentes não só únicas, né, mas a gente acaba construindo também várias patentes, várias camadas de proteção. E às vezes o subproblema técnico pode ser o que interessa. Algo como, lembra que eu falei lá do meu cinto de segurança no saquinho de pipoca? Eu falei, então, como é que eu vou colar esse cinto de segurança no saquinho de pipoca para que ele possa depois se expandir? Aí alguém chega e fala, ai, usa tipo cola quente e tal. Só que o problema da cola quente é que quando eu esquentar a pipoca, ela derrete. Então eu tenho que dar um jeito de fazer a fixação disso que não seja, por exemplo, com cola quente. Eu vou pensar numa cola especial que possa ser utilizada ali, que seja compatível com um produto alimentício, tal, coisa do gênero. E olha só, pessoal, no dia que você descobrir que tem essa cola, que é muito boa para embalagem de alimentos, não vai depositar saquinho de pipoca colado com aquilo, né? Serve para qualquer tipo de embalagem de alimentos. E, aliás, por que só de alimentos? Né? Qualquer tipo de embalagem, ou então qualquer tipo de área em que aquele problema técnico existe. Deu para entender? Mas sabe o que é mais legal? O mais legal é você pegar uma área que você trabalha e começar a olhar para os problemas técnicos a resolver. É uma coisa que é muito legal, pessoal. O ser humano é um bicho inteligente, eu vou te falar. Alguns são menos, assim que nem eu, né? Mas uns são muito inteligentes, né? E aí o que acontece, pessoal? Você vai vendo patente, você fala, cara, como esse cara é inteligente? E aí vai outra, e aí você vai descobrindo que os caras são muito bons. E outra coisa que a gente descobre que o ser humano é muito inteligente é que especialista em propriedade intelectual, esses caras são acima da média, né? Principalmente fora do Brasil, lá tem uns americanos, umas americanas lá que eu conheço lá, que eles são assim, não existem essas pessoas. E o que é legal, a gente pode aprender com eles também, entendeu? Como, né, a gente não precisa ter todos os neurônios no mundo, a gente pode usar a inteligência daquilo que já existe, né? E você já conversou sobre esse assunto, né? Mas construção de invenções que vale a pena, usando o PCUV, espero que tenha ficado claro para vocês agora. Tá bom, pessoal? Valeu! Vamos seguir aqui com o nosso Project Model Canvas agora.